Ela está chamando o preletor Runner, evangelista sobre aqui, querido. Vamos terminar a hora da palavra. Quero que vocês prestem atenção, se não estou dando coisa aqui para vocês me verem, mas para ver algo da parte do Senhor. Amém? Coloca a mão para cá, vamos apresentar o Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te apresentar o seu servo. Senhor, eu preciso de um canal de beijo neste lugar. Senhor, eu quero te apresentar a vida dele, Pai, diante de ti, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Recebam a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Se for para Jesus, pode ser um pouquinho mais forte. Recebam a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Feliz demais. Pode se sentar, por gentileza. Sentar faz bem. Jesus, em todos os seus sermões pregados, ele disse aos seus discípulos: se assente, os ouvindo a palavra de Deus. Muito feliz. Apareceu o pastor Leonardo, Anaí, obrigado. Pastor Jefferson, amigos, como você está aqui? Ô Jefferson, Marcos, obrigado. Meu irmão Mateus, Mateus chegou? Pelo conflito, pela conexão aí, através do pastor Júlio. Deus é bom. Está me acompanhando com os amigos? Denis, amigo de muitos anos. Quantos anos Denis se conhece? Ajeita isso. Ó, citamos Jesus tinha 17 anos, agora eu tenho 20. 20 anos. 17 anos nos conhecemos. Estou com 36, 19 anos. 19 anos. Bom isso, né, pastor? Bom é fidelizarmos as amizades na nossa juventude. Isso é fantástico. Me acompanha também o Igor, conheço há 20 anos. Privilégio da terceira. Deus é bom. E o Biel, entrou nesse clube aí dos bolinhas. Agora é recente, mais ou menos quase um ano. Abra sua Bíblia no livro de Termino, livro dos Salmos. É tão bom quando a gente canta a Bíblia, quando a gente canta a palavra. Nos lugares que nós vamos ministrar, é música fora de Bíblia e dá um incômodo. Mas aqui Deus, vocês selecionaram canções fantásticas, canções que falam principalmente de oração. Eu disse: Deus, tu está na casa. A mensagem que o Senhor preparou para nós hoje é sobre oração. Eu queria que você abrisse o livro dos Salmos de número 4, verso número 1. Todos acharam? Aqui no telão? Diz assim: o tema é confiança em Deus na angústia. Verso número 1: responde-me quando clamo. Ele só responde quem? Deus já está falando. Deus só responde quem? Ó Deus da minha justiça, na angústia tu me deste alívio. Se tem uma coisa que Deus é especialista, é nos dar alívio em meio às nossas angústias. O homem é composto de corpo, alma e espírito. Repita comigo: corpo, alma e espírito. Deus não fala no corpo e muito menos na alma. Deus fala no espírito. João 4 diz que Deus, ele é espírito. Só que a nossa alma, muitas vezes, ela é atacada a grau ponto que a gente perde a sensibilidade e acaba fazendo coisas que a gente não tem desejo de fazer, mas a alma dói tanto. A nossa alma às vezes grita tanto, mas Deus me trouxe aqui para liberar uma primeira palavra sobre a sua vida. É só para quem crê, levanta a mão direita, e meio às suas guerras, das suas almas, da sua alma, Deus nessa noite está trazendo alívio. Repita comigo: alívio. Tem misericórdia de mim,
e ouve a minha oração. Preste atenção aqui. Uma das coisas que a gente precisa entender é que nós fomos nos perdendo ao longo dos anos sobre orações. O caminho da oração. A gente sabe o caminho de muitas coisas em nossas vidas, em nossos afazeres, em nossa juventude. A gente sabe o caminho de casa, a gente sabe o caminho do trabalho, a gente sabe o caminho da escola, a gente sabe o caminho de tantas coisas, mas ao longo dos tempos a igreja brasileira ela foi se perdendo no caminho da oração. Repita comigo, caminho da oração. Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, do século II ao século VII, ele vai dizer que a oração é como uma mão de via dupla, ou seja, alguém que decidiu orar por um Deus, e este Deus decidiu responder a alguém. Isso é verdade. Deus só responde àquele que clama. Deus só responde àquele que ora. Em Mateus, no capítulo de número 7, no final do Sermão da Montanha, que se inicia no capítulo de número 5, Jesus está no seu maior sermão e no final ele vai ensinar sobre oração. E a oração é a única arma do crente, a oração é a única arma do crente. A arma do crente não é uma .40, não é um 380, não é uma arma. A arma do crente é a oração. A arma do crente precisa ser a oração. C.S. Lewis vai dizer que ele não ora para que Deus faça a vontade dele, mas que nós oramos para que Deus faça a vontade dele em nós. É tudo diferente. No tempo de positivismo, onde a gente diz que a gente ora e Deus responde em tudo, C.S. Lewis está dizendo assim: eu não oro para que Deus faça a minha vontade, porque às vezes a minha vontade não é a vontade do Eterno. Eu oro para que Deus realize a vontade dele em minha vida. Isso muda tudo. Tem que mudar. Repita comigo. Isso muda tudo. A oração é o gemido da alma. Irmãos, eu passei a semana toda lendo sobre oração, porque Deus está falando muito forte em nossa geração de jovens. Ei, se você quer alcançar algo em Deus, um relacionamento com Deus, parte do princípio de orar. Parte do princípio de falar com Deus, de criar um relacionamento com o Pai. Criamos relacionamento com homens, mulheres, criamos relacionamento com todo mundo. Mas se nós olharmos para dentro de nós, nós vamos ver que nós somos pequenos em se relacionar com Deus. Martinho Lutero, um grande teólogo, ele vai dizer que a oração é o suor da alma. A oração é o suor da alma. Assim como a lágrima empurra, assim como a flor murcha, a oração é atendida no trono de Deus conforme a vontade de Deus. É o gemido da alma. É o gemido da alma que vai chegar no trono de Deus, e no trono de Deus vai descer uma resposta sobre aquilo que você precisa. Jesus está falando sobre oração. Eu disse isso aqui. E parece que ao longo do tempo a gente está perdendo esse caminho da oração. Eu li um livro, O Peregrino, que depois da tiragem da Bíblia é o livro que mais vendeu em todo o mundo. O Peregrino. Você já leu esse livro? Alguém fala assim? Conhece? John Bunyan, que é um escritor desse livro, ele vai dizer que é melhor fazer uma oração sem palavras nenhuma do que fazer uma oração com muitas palavras sem coração nenhum. Vou repetir isso aqui para você entender. Você vai aprender sobre oração hoje. Nós iremos amanhã. É melhor fazer uma oração sem palavras nenhuma do que uma oração com muitas palavras sem coração nenhum. Tem gente que até para orar muda o tom de voz. Excelentíssimo, amante, abraçado. Aí Deus está dizendo assim: Ele não precisa mudar a voz. Eu só preciso que você entenda o princípio de oração. O princípio de se relacionar. Porque Deus responde não a uma oração bonita, não a uma
nada mais é do que eu e você se despojar das nossas máscaras. É mais ou menos assim, você olhar para Deus, para o alto, e dizer: Deus, você vê alguma coisa boa em mim? É por isso que eu estou me relacionando com você. Repita comigo: a oração é o caminho de um relacionamento com Deus. Em Lucas capítulo 11, Jesus decide ir mais além acerca de oração, e ele pede, os seus discípulos pedem para ele ensinar sobre oração. E antes de Jesus propor a parábola para ensinar esses discípulos sobre oração, ele começa a dizer assim: primeiro, a oração é entre um filho e um pai. Quando nós oramos, é uma quebra de protocolo, porque você não está olhando Deus como Criador, como Senhor, como Rei dos Reis. A oração que Deus nos ensina é que você se coloque na posição de filho e ele de pai. Você chega até o seu pai na sua casa e diz: Pai, como é bom estar na sua presença. Eu chego: Pai, posso me sentar aqui no seu colo? A oração que Jesus está nos ensinando, a oração que será capaz de tocar o céu, é a oração de um filho. Não olhe Deus como um juiz quando você for orar. Olhe Deus como um pai e você como um filho, uma filha, tendo a necessidade de ter um pai te cuidando, te projetando, te libertando, te consolando, te renovando, te dando força e curando a sua alma. Isso é o pai. Isso é o pai. Aí Jesus começa a parábola. Imagina um homem que recebeu visita em sua casa perto da meia-noite. Perto do quê? E ele decide ir até o seu vizinho e bater na porta do seu vizinho. Só que ao bater na porta do seu vizinho, por volta da meia-noite, o vizinho dá um grado de guerra e diz assim: eu não vou abrir, eu já estou com os meus filhos deitados, eu não vou te atender. A oração, mais ou menos, é assim: é você bater na porta das causas impossíveis. E ainda que alguém diga que ela não vai abrir, você continua batendo. Por isso que é pedir, batei e buscai, pedir, batei e buscai. São verbos contínuos, são verbos que continuam, ou seja, ainda que a porta das coisas impossíveis não se abra, mas eu continuarei batendo, porque eu entendi que a oração, ainda que alguém não responda, eu tenho a plena convicção de que o Pai está me ouvindo e no momento oportuno Ele vai responder. O segredo está em perseverar. Todos nós falamos de Samuel, o Samuel que era Jeová, mas nós esquecemos o quanto Ana perseverou em orar. Repita comigo: eu preciso, mais forte, eu preciso perseverar em orar. Uma das ideias da palavra oração no hebraico, ela traz a ideia de parto normal. Alguma mulher aqui teve parto normal? Levanta a mão, por favor. É fácil? Sim ou não? Por quê? Já percebeu que o parto normal é assim, né? Você marca um dia, vai lá, toma hack, é assim? Não. Ao contrário do parto cesárea, minha esposa teve 2 filhos, foi cesárea. Você marca o dia, vai lá, toma um soro, a hack, se prepara, tudo certinho, e você ganha o bebê. O parto normal é diferente. É em meio a dores e contrações. A oração é mais ou menos assim. A ideia de orar é: quanto mais dor, quanto mais contração,
quanto mais dor, quanto mais contração, está prestes a dar fim em alguma coisa. Meu Deus! Quanto mais dor, quanto mais contrações que está gerando dentro da minha alma, quanto mais dor, quanto mais clamor, é porque o céu está dizendo: clama mais, ora mais, porque daqui a pouco vem que vai ser gerado. É muito louco isso aqui. Nós não queremos sentir mais dores de parto. Há uma geração tão imediatista. O que é isso? Vê um pastelzinho de carne, 2 minutinhos, está aqui. Há uma geração que não entendeu do processo da oração. Não nasce da noite por dia. São 9 meses para se nascer um bebê. São 9 meses para se nascer um bebê, uma criança. Ei, as coisas dentro da sua vida, jovem, já aprenda desde agora. Não vai nascer amanhã. As coisas são processuais, as coisas são no devido tempo. Eclesiastes capítulo de número 3, tudo há um tempo determinado para todas as coisas, do propósito debaixo do céu. Há tempo de morrer, nascer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de se ajudar, há tempo de se espalhar, há tempo de sorrir e há tempo também de prantear. A vida não é feita só de ramos. A vida cristã não é feita só de sorrisos. A vida cristã me ensina que meio a meio de tristezas e alegrias, eu entendo que eu tenho um Pai que tem a capacidade de me guardar, de me proteger, de me livrar e de continuar me dando fôlego de vida. Aleluia, aleluia. Muito obrigado, Senhor. Não podemos parar por nada. Foi cantado aqui. Não se fala mais em salvação. Não se fala mais no céu. Não se fala mais de Jesus na sua plenitude de salvar. O propósito maior é João 3,16, o texto certo da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para todos aqueles que crerem, não morram, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Perceba? Eu tive a oportunidade de ouvir o mestre, o doutor Hernandes Dias Lopes, esses dias. Sabe o que ele disse? Que nós somos gigantes de púlpito, pastor Leonardo. Olha isso aqui, frase de um grande mestre. Somos gigantes de púlpito, gigantes com o microfone nas mãos, mas somos nanicos em oração. Anões. 1 Reis, capítulo de número 17, fala de um homem, o nome de Elias. Ele se apresenta diante de Acabe e Jezabel para perturbar. Não é não? Aí ele se apresenta. Aí ele fala assim, presta atenção, segundo a palavra do Eterno, não irá chover? Segundo a minha, eu fiquei esmiuçando isso aqui. Eu fiquei esmiuçando. Calma aí. Mas o texto de 1 Reis, capítulo 17, não fala de onde ele veio. Se você ler o contexto inteiro, não fala de onde ele está vindo. Só que ele fala, segundo a minha palavra, não irá. Só que o texto de Tiago 5,17, abre para mim, por favor. Olha isso aqui, por favor. Tiago 5,17. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E pediu. Posso falar uma verdade?
de maneira positiva se o nosso secreto com Deus for real. Só teremos uma vida revelada em público se nossa vida de secreto de oração tem comunhão e fortaleza. O céu não responde em línguas estranhas. O céu não responde se eu pular aqui. Mas o céu decide responder se eu fazer isso aqui. Deus tem uma palavra para a sua vida. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: meu amado, minha amada, como que está a sua vida de oração? Não consegue responder. Por isso que Jesus disse: não faça como os fariseus hipócritas. A palavra hipócrita no grego significa atores. E Jesus está dizendo assim: não faça como esses atores que vão no meio da praça e eles oram tão belíssimos que todo mundo fica parado e fica observando. Que palavras são essas? Aí Jesus está dizendo: não faça como eles, não. Entra no teu, fecha a tua, ora ao Pai que secreto te vê, porque no público Ele vai te trazer recompensa. Antes de nós queremos estar aqui, vamos estar no nosso quarto clamando e tendo relacionamento com Ele. Voltando para o texto de Salmo de número 4, essa aqui foi a introdução. Verso número 2. Diz assim: filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si os piedosos ou o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. Que poesia é essa? Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem em mim. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Salmo número 4 foi escrito por Davi. Escrito por quem? Davi foi o maior escritor do livro dos Salmos. Salmos no hebraico é Tehillim, que significa canções, poemas, poesias. Salmista escreve 73 salmos dos 150, quase metade. Então esse camarada Davi, ele sabe muito sobre oração. Eu procurei toda a Bíblia e eu encontrei Davi. Deus falou comigo, disse: se tem alguém que pode ensinar sobre canções, poesias, é esse camarada. Só que o mais velho disso tudo é o seu chamado, que é a resposta de oração. Qual é o mais velho disso tudo? Chamado. Repita comigo. Mais forte, chamado. 1 Samuel, capítulo número 16, verso 1, vai falar sobre a unção de Davi. Samuel está à procura de um novo rei sobre Israel. O primeiro rei foi o rei Saul. Quando Israel passa do sistema teocrático e passa para a monarquia, agora não é mais tel, Deus, cracia governo, agora é monarquia. Como a Inglaterra, há um rei, há um trono na terra que alguém deve aceitar.
Saul fracassa sendo o primeiro rei. Logo em seguida, Deus tem um chamado com Davi, porque esse Davi conhece sobre oração. E entra aquilo que eu te disse. Deus responde o nosso secreto, não o nosso. Deus vai responder aquilo que eu tenho no secreto, não aquilo que eu tenho em público. Porque aqui eu posso ser outra pessoa. Aqui eu posso ser um ator. Aqui eu posso ser desculpa, perdão da palavra, mexendo com uma atriz africana e todo mundo nem imaginar. Só que Deus está olhando para quem tem secreto com Ele. Deus está querendo responder aqueles que têm secreto. Deus está querendo responder quem tem quarto com Ele. Deus está querendo responder quem tem uma alma sedenta por Ele. Deus está querendo responder quem está relacionando com Ele. Daniel é incrível isso aqui. Ele ora 3 vezes ao dia. Quantas vezes ao dia? Manhã, tarde e noite. Só quem ora tem a capacidade de ser jogado na cova dos leões. Porque quem não ora nunca vai passar pela cova. Olha aí. Eu só livro quem ora. Eu só me revelo para quem ora. Eu só dou canções para quem ora. Não para quem canta, para quem ora. Eu só dou palavra para quem ora, pastor. Não para quem faz teologia. Eu só dou palavra para quem ora. Eu só revelo profecia para quem ora. É sobre oração que Deus está falando nessa noite. Eu vou mudar ambientes dentro da sua casa porque você ora. Porque sua oração foi alcançada. Aí Davi dá um passo. Porque o que ele sabe fazer é cuidar de ovelhas. E para cuidar de ovelhas precisa orar. Para cuidar de pessoas precisa orar. Para servir a comunidade precisa orar. Para servir a sua casa precisa orar. Para servir o seu trabalho precisa orar. Para servir tudo precisa orar. Ah, mas eu não tenho palavra. Segue o conselho de John Bunyan. Ah, eu não sei orar. Segue o conselho. Fique calado, mas com a alma gemendo, porque o céu vai responder a alma, porque os teus choros, as tuas lágrimas são como gemidos. Aí Davi está lá cuidando de ovelhas. Os estudiosos vão dizer que Davi tinha em torno de 9 a 14 anos de idade quando Samuel entra na casa do seu pai Jessé. 9 a... É muito novo? Mas por que Deus responde uma pessoa que é nova? Porque Deus está preocupado com a quantidade de anos que você tem, está preocupado com a quantidade de tempo que você tem com Ele no secreto. Por isso que Deus tem levantado pessoas novas, porque as pessoas novas estão no quarto. Aí Davi está orando. Ele só sabe fazer isso. Cuidar de ovelha e orar. 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 9 a 14 anos de idade. Jessé mandou um mensageiro até a casa de... Samuel mandou um mensageiro até a casa de Jessé. Você sabe muito bem disso. Prepara ele que está vindo e o negócio vai ser doido. Quando um profeta ia até a casa de alguém, todo mundo já ficava como? Preocupado. Será que eu fiz alguma coisa de ruim? Hoje, a gente recebe o profeta e nem pão a gente coloca na mesa. Mas que interessante isso aqui. Samuel chega na casa de Jessé. Só que só tem 7 irmãos. Quantos irmãos? 7 irmãos. E eles são todos belos e vestidos. Porque a vinda de Samuel até a casa de Jessé é de paz, não é de guerra. E ele entra. Quando ele vê aquele banquete maravilhoso, Jessé, imagino eu, como? A elegância. Seus filhos, a elegância. Porque
Davi. Só que os filhos, exceto Davi, têm um compromisso. Mas o compromisso deles é somente com guerra. E lá para frente, quando a guerra vai se instalar, através de Golias, esses filhos estão tudo covarde. Mas aparentemente a veste é de oração. Só que dentro não tem oração nenhuma. Olha isso aqui. Esse camarada está bem. O filho mais velho está na região de Eliabe. É o primogênito de Jessé. Pai faz banquete. Samuel entra e fala: vamos lá, me apresenta os seus filhos, porque daqui vai sair coisa boa. Olha o que Deus está dizendo para nós hoje: se apresente a mim, porque hoje, antes da minha noite, eu te visito. Aleluia. É só para mim, Deus. Olha isso aqui. Vem o primeiro filho, Eliabe, todo cheio de oração, peito de pombo, estufou. Se a bola vem, bate e volta. Aqui, ele está aqui, ele vem. Só que agora é o momento de revelar o céu e o mundo, aquilo que nós temos em secreto. Não é o quanto que eu canto, não é o quanto que eu toco, não é o quanto que eu prego, não é o quanto que eu lavo, é o quanto que eu. Mas aqui, não é horas que eu canto, não é horas que eu prego, embora isso é legal, é top dele se preparar mesmo, com excelência, para o Senhor. Só que calma aí, Jesus está me ensinando, faça isso, mas não se esqueça que o princípio é quarto. O princípio é secreto, quando ninguém está vendo quem o Hunter é, quem você é, quem nós somos. Porque a palavra igreja no grego é eclesia, chamados para fora. Só que eu só sou chamado para fora se eu tenho algo com ele dentro. Eliabe está andando, cheio de marra, está dando passo. Samuel olha, até o profeta, que entende de oração, entende de clamor, entende de revelação, entende dos mistérios, pois é o grosso pentecostal. Não parece, né? Mas eu sou. Ó, ele fala: é o Eliabe. Senhor, foi rápido esse mistério. Aí Deus olha para ele e fala assim: ô Samuca, tu é juiz, tu é profeta, você já viveu tantas coisas grandes no reino, só que agora numa tarefa tão simples que eu te dou, para você não olhar o externo, para você olhar o interno, para você não olhar aquilo que as pessoas mostram, aparentam ser, mas para olhar aquilo que está dentro, aquilo que só eu vi. Mas se você falar comigo, eu te mostro o que tem dentro. Então fica como? Rapaziada, eu imagino Samuel querendo ir embora, tomar um fora de Deus. Às vezes a gente vai tomar um fora de Deus. Olha para você está dizendo, às vezes ela vai tomar um fora. Aí o pai Jessé fala assim: agora vem o seu filho, Abinadab. Abinadab está quase no mesmo nível de Eliabe, vem. Também não. Vem Samar, também não. Vem os outros filhos, também não. Samuel fala assim: eu não errei no endereço porque eu sou profeta, tu falou para mim na casa tal. É igual o profeta Elias, vai lá na rua chamada direita que vai ter um homem por nome de Saulo, e quando você der as mãos vai. Samuel nunca errou o endereço. Aí que está o céu. Quando nós olhamos para todas as pessoas e não encontramos aquilo que Deus quer, é sinal de que a pessoa não está nesse ambiente, mas ela está em outro ambiente que só o céu está enxergando, que homem e mulher não conseguem enxergar, porque tem alguém no secreto que está orando e a vez dessa pessoa vai chegar. Eu amo esse Deus que Ele não está preocupado com o lugar que você está. Eu amo esse Deus porque Ele não está preocupado onde você está. Eu amo esse Deus porque Ele está preocupado o que você está fazendo com Ele. Aleluia, Deus. Aleluia. Ai, Jesus.
te falar um negócio bem rápido, eu não estou fugindo da mensagem. Eu me lembro da primeira vez que eu tive a oportunidade para pregar. A igreja era a Assembleia de Deus, eu só não me recordo do ministério. Olha isso aqui. Eu tinha minha vida de secreto. Só que eu nunca tinha uma oportunidade. Eu não entendia, jovem, novo, na fé. Só que entender aquilo que Deus tem na minha vida. E a gente busca que não louco, é assim, não é? Quando vem? E eu fui só visitar. Eu cheguei, era muito de ceia. E a igreja já estava abarrofada. E eu sentei na última fileira, porque era o único lugar que tinha, num banquinho de madeira. Eu conheci o pastor, mas não de ter contato, não, só de nome. Olha isso aqui, gente. Eu me sentei. Quando eu me sentei, eu escutei uma voz dizendo assim: filho, eu vou lhe dar uma mensagem. Comecei a rir. Falei, isso é coisa, né, da alma, a gente está querendo fazer alguma coisa, a gente fala até que Deus fala, a gente não fala. Quem nunca viveu isso? Tira a primeira pedra. Cantaram canções, louvores, ofertas, dízimo. Daqui a pouco o pastor ele falou assim: você falou? É Assembleia. Você falou? Excelentíssimo. Eu gostaria de estar convidando um rapaz. Bom, comecei a beber. Possível. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Estávamos visitando hoje. Irmão Rani, vem aqui trazer a palavra. A igreja era curta, só que parecia uma eternidade quando eu chegava. Quando eu cheguei no altar, o Senhor me deu uma palavra que eu quero dizer para você. Tudo tem tempo determinado. Deus não chega atrasado. Deus não adianta as coisas antes. Não vem disso aqui. Deus não chega atrasado e muito menos adianta as coisas na sua vida. Deus chega no tempo oportuno que é bom. Aleluia. Aí a vida lá no pasto. Está fazendo o quê? Cuidando de ovelhas. Vamos acelerar que já está dando no tempo. Cuidando de ovelhas. Ele cuidando de ovelhas. Jessé olha, Samuel olha para ele e fala assim: não tem mais ninguém não aí? Porque assim, esses filhos aí, pelo que eu estou entendendo, nunca tiveram um secreto com Deus. São até bonitos, belos, faz tudo bom. Só que a particularidade deles são muito fracas. Tem mais alguém aí? Aí o pai coça a cabeça. Porque os pais eram. Aí o pai coça a cabeça e fala assim: poxa, tem um. Acabei de mandar ele, horas antes de você chegar aqui, para cuidar das ovelhas. Manda chamar. Aí ele está escrevendo o Salmo de número 23. Mandam chamá-lo e ele está escrevendo o Salmo de número 23. Todos os comentaristas bíblicos vão concordar com isso. Que o primeiro salmo escrito por Davi foi o Salmo de número 23. Mas como aí? Como assim? Ele tem 9 a 14 anos de idade, ele consegue escrever o Salmo de número 23? Como eu te disse, não é a quantidade de anos que nós temos no reino, mas a quantidade de qualidade que nós oferecemos para o reino. Aí ele vai escrever o Salmo de número 23, se o irmão puder colocar por gentileza, Salmo de número 23, verso 1. E Davi só escreve aquilo que ele sabe, Davi só escreve aquilo que ele vive, Davi só escreve aquilo que ele ora, Davi só faz aquilo que ele sabe. Por isso que nós não falamos aquilo que nós não vivemos, nós não pregamos aquilo que nós ansiamos viver, nós não podemos cantar aquilo que nós não queremos viver, muito menos não cantamos. Nós fazemos as coisas para o Senhor, porque Ele é a resposta de tudo, Ele é tudo. Olha o que diz o primeiro verso do Salmo de número 23, escrito por Davi, no momento que Samuel está na sua casa.
O Senhor é o meu pastor e nada. Davi cuida do que mesmo? Então ele só sabe falar sobre ovelhas. Então ele está dizendo assim: Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada eu tenho falta. Ele está dizendo assim: para todas as ovelhas que o meu pai Samuel designou, elas são malhadas, elas são feinhas, mas eu nunca deixei faltar nada para elas. Olha o verso número 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Verso 3: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. 5: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e com cálice transborda. Como assim? Davi ungia as cabeças das ovelhas? Sim. Historicamente, as ovelhas que Davi cuidava, a maneira de proteger contra tudo começava pela cabeça, porque pela cabeça eu vejo, pela cabeça eu ouço, e pela cabeça eu falo. O que Davi está dizendo é: eu protegendo todas as minhas ovelhas com o óleo da unção, o Senhor também me protegerá com o óleo espiritual que é derramado sobre a minha vida. Eu tenho proteção nos olhos, eu tenho proteção na boca, eu tenho proteção nos ouvidos. Continua para mim, por favor. 6: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nesse momento, Davi é chamado. Davi chega, porque o meu secreto vai revelar aquilo que Ele tem para fazer na minha vida em público. Olha uma pessoa que está do seu lado e diga assim: o seu secreto, mais forte, o seu secreto vai definir o que você vai viver em público. Caminho para o fim e digo: antes de nós queremos viver uma vida pública, Deus nos convida nessa noite a viver uma vida de secreto. Para você entender um pouquinho mais forte. Antes de você almejar tudo aquilo que Deus tem, Ele tem muita coisa para derramar sobre a sua vida. Se preocupa o que você está fazendo em secreto. Se tem alguém que quer buscar Deus em secreto, se coloca de pé, por favor. Ah, Jesus. Que nessa noite você guarde essa palavra. Quem não ora, comece a orar. Quem ora um pouco, faça como os discípulos. Jesus, se possível, aumente a minha fé. Quem ora bastante, como Daniel, manhã, tarde, noite, não pare de orar por circunstância nenhuma. Porque aquilo que vai te sustentar na presença do Eterno não vai ser palavra de profecia, não vai ser movimentos, mas o que vai ter a capacidade de nos sustentar na presença de Deus por você é difícil. O que vai sustentar você e sua casa, sua família na presença de Deus é porque você decidiu se ajoelhar na presença de Deus. O que vai te sustentar, vou falar mais forte até você entender. O que vai te sustentar a sua vida, o fôlego de vida, os filhos que você tem, a casa que você tem, o ministério que você tem, tudo o que você tem, o que vai ser sustentado é porque você tem uma vida de secreto com Jesus Cristo. Não é o que falam sobre você, é o que o céu fala sobre nós, é o que o céu reconhece. Ali tem um homem, ali tem uma mulher, ali tem um jovem, ali tem um pequenino,
favor de